Bem-vindo a mais um episódio do Conexão de Fora Podcast, onde nós falamos na conexão de pessoas e pessoas com Deus. E hoje, nada mais, nada menos do que o líder de todo esse movimento. Vou estar tendo o prazer de entrevistar ele aqui. Se apresenta aí, meu amigo, meu irmão. Bom, e aí, gente? Meu nome é Áquila Soares, eu sou líder, juntamente com o Cadu e uma galera do movimento Conexão de Fora. Tenho tido essa honra de estar junto com essa galera desde o início ali, conectando pessoas e pessoas com Deus. E hoje a gente tava com saudade de vir pra cá, passou o ano, virou o ano. Tempo. Semana retrasadas aí teve a galera do Brave, finalmente a gente tá aí. Só que hoje a gente tem um assunto que a gente quer tratar com você. Então, manda lá, Cadu. Olha só, a primeira coisa, a gente fez aqui um hall de perguntas, tá? E importante, você que estiver vendo esse vídeo, depois, se tiver alguma outra que você queira perguntar e você não viu aqui nessa listagem, você tem total liberdade de escrever lá nos comentários ou perguntar pra gente no inbox, né, Aquila? Show, show, Então, perfeito. isso é bem válido. Como a Aquila falou, o nosso objetivo hoje, principalmente, é trazer para você um tipo de conhecimento, mas um conhecimento um pouco diferente do tradicional, que é o quê? A busca pela consciência. Aquila, na tua opinião, hoje a gente tem conversado muito sobre o ganho de consciência, né? Mas o porquê que você acredita que é necessário que as pessoas tenham esse ganho de consciência? O que te move a acreditar nisso? É, Primeiramente, só falar aqui que, para quem está assistindo, às vezes não me conhece muito, eu sou terapeuta sistêmico e aí eu também faço trabalho com a mente, trabalho com desenvolvimento humano, tenho formação em PNL, Bohr Mental, que é uma técnica também, constelação familiar, enfim. é, mas eu vejo que, respondendo essa pergunta, eu vejo que o ganho de consciência hoje, cara, ele é necessário para tirar a gente de um estado atual para levar a gente a um estado desejado. Todo mundo tem um estado desejado que quer ir ou pertencer. Eu, eu, vários momentos da minha vida eu tive um estado desejado que eu queria pertencer. Só que eu tinha um estado atual, um estado que às vezes tinha crenças, tinha limitações, tinha acusações, julgamentos, que de alguma forma me impedia de sair desse estado atual e ir para o lugar que eu queria ir, o estado que eu desejava ir. E aí, se eu não tivesse ganho de consciência, se eu não buscasse consciência, mas se eu acreditasse naquilo que às vezes minha mente, a nossa mente bem criativa, tanto para o bem quanto para o mal, ela estivesse ali falando comigo, eu tenho certeza que hoje eu não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo. E nem estaria aqui com você, inclusive. Porque o estado atual, ele. Não que eu estou falando que você tem que ser o inconformado do seu estado atual, mas se algo dentro de você queima por algo a mais, que você sabe que está conectado com a sua essência, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, você tem que ver o que está te impedindo de chegar lá. E aí chega o ganho de consciência. Eu preciso ter ganho, buscar ganho de consciência, buscar consciência para eu conseguir atingir aquilo que já está dentro de mim. Você acha que, então, esse ganho de consciência, ele pode ser também pontuado, de certa forma, como aquela questão que a gente fala, cara, eu sei que, tipo, eu tô evoluindo, tá legal, mas eu ainda não sou aquilo que eu gostaria? Ou até aquela pessoa que ela sabe que ela tem lá, ou ela tem um nível de exigência muito alta com as coisas. Eu sei que você vai falar disso, é natural, mas assim, quando a pessoa ela não está satisfeita com ela mesma e ela não sabe o que mudar, você acha que o ganho de consciência pode trazer uma luz para ela em relação a isso? Eu não só acho, Cadu, eu tenho certeza. Quando a gente fala de algo que a gente tem, tipo, imagina que você tem uma versão sua idealizada. Uhum, Mas essa versão sua idealizada, ela não é fruto do contexto das coisas que as pessoas falam que o Cadu tem que ser. A sua versão idealizada é fruto daquilo que você carrega desde a sua infância dentro de você. sim. Então eu tenho uma versão idealizada que eu carrego desde a minha infância ao meu respeito. E aí, quando eu tenho essa versão idealizada,
que vem esses sonhos, que vem essa aversão, nossa, quando eu tiver isso, quando eu for assim, quando eu agir dessa forma, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo. Isso é algo que está dentro da gente. É algo, essa versão nossa, não estou falando de uma versão do sistema, estou falando de Aham. algo da gente, algo que a gente sempre carregou. Isso é parte nossa. O problema é que essa versão idealizada que a gente carrega, que você carrega, que todo mundo, que você que carrega também, que está assistindo a gente, ela tem um entrave das crenças. Ela tem que ocupar espaço juntamente com as crenças, com os medos, com os bloqueios. Então, assim, eu acredito sim, cara, o ganho de consciência, ele é Uhum. fundamental disso, porque às vezes as crenças, às vezes as nossas limitações, elas estão tão fortes devido da forma que a gente ouviu algo do pai ou da mãe, ou às vezes um episódio na escola lá na infância com os amiguinhos, aquela coisa toda. Essa parte ruim nossa ficou tão forte que potencializou as crenças Uhum. que não me deixa ver mais da forma que um dia eu vi ou da forma que um dia idealizei a minha versão que eu tanto quero ser. Então, assim, mas por que que eu não me deixa ver? Porque de alguma forma eu acredito que eu sou o que eles falaram, a limitação, aquilo que eu percebi. E aí que vem a questão. Quando eu me torno a minha versão negativa, vamos dizer assim, não sei se a gente poderia usar essa forma, mas para ficar mais didático aqui para quem está ouvindo, quando eu me torno a versão negativa minha, eu paro de olhar para a versão que eu sempre quis, idealizada. Só que percebe que as duas estão dentro de você. Você tem o polo que você quer muito, a versão que você quer muito, mas Sim. você tem o polo das coisas que você viveu ali no seu contexto que te atrapalha isso. Então, assim, aonde que vem o ganho de consciência? Ou como que o ganho de consciência ele é capaz de trazer isso de fato pra gente? Trazer os sonhos, trazer aquilo que a gente sempre imaginou fazendo, a gente sempre idealizou. Como que o ganho de consciência ele atinge essa parte? Ele atravessa do polo negativo para o polo positivo. Ele começa colocando todas aquelas crenças, todas aquelas mentiras que a gente carrega como verdade no seu devido lugar. Mas não simplesmente a gente falando, agora você vai colocar isso no seu devido lugar. Uhum. Não, porque isso não funciona. E é por isso que muitas vezes a gente se frustra com métodos, com mentalizações, com às vezes eventos que prometem coisas em um final de semana, em uma imersão, e passa Isso é uma aquilo verdade. depois, você tá, A você pessoa tá, não re- colocou em prática, é, né? e você tá replicando tudo de novo, aquilo que você acreditou que teria. Não, ganho de consciência, quando a gente fala ganho de consciência, a gente está falando de algo que é muito mais embaixo, uma raiz, que você vai olhar para aquilo, por que que aquilo está acontecendo, por que aquilo ganha força dentro de você e parar de dar essa força para você ocupar um outro espaço seu e parar de ficar só focando num polo negativo. Então, o ganho de consciência é possível sim. Pegando isso, você já fez estudos, cursos, né? Eu acho que qual foi aquele feeling que você virou a chave e falou o seguinte, cara, eu posso pegar isso que eu tô fazendo para me autodesenvolver, para buscar o melhor eu, Uhum, externar aquilo, uhum. separar as minhas limitações autoimpostas e posso ajudar as pessoas. Como que você chegou nessa, assim, vamos falar, nessa decisão e nessa escolha de falar, pô, o que está acontecendo na minha vida está virando a chave e eu posso ajudar outras pessoas? Cara, na verdade, assim, dentro do contexto familiar, eu falo que a gente, dentro da terapia sistêmica, eu falo muito isso com meus clientes, a gente herda padrões familiares, né? Você sabe disso que eu Uhum. já conversei muito isso com você. E os padrões, eles podem ser tanto positivos como negativos. Não que a gente julgue, esse é bom ou ruim, mas tem padrão que eles viveram para aquele contexto civil, mas para mim hoje não serve. Sim. Então, de alguma forma, eu deixo isso com eles e paro de olhar para aquilo e assumo um novo padrão. Uhum. Mas eu não posso julgar o padrão, enfim. E dentro desse contexto de padrão, uma coisa que eu peguei da minha mãe, que eu acredito, assim, acredito mesmo, Uhum. foi a questão de ajudar pessoas, assim. Isso é uma coisa que eu peguei do viés da minha família toda, inclusive, assim, por parte de mãe. Meu avô, por exemplo, eu lembro no aniversário dele, não sei se foi de 70 anos, mais ou menos, mas enfim, eu não lembro qual a idade que ele estava fazendo.
que os irmãos da igreja estavam testemunhando do meu avô e falando de comportamentos dele que eu falava, cara, meu avô sou eu. Ou melhor, eu sou meu avô. Uhum. Porque falando que ele, quando a pessoa não ia na igreja, ele ia lá na casa saber por que não foi, ficava insistindo, passava. Eu falava, caramba, eu vim disso. Então, assim, eu acredito que essa característica, ela não surgiu a partir da terapia, mas isso é um padrão familiar positivo que eu decidi seguir. Então, assim, é uma coisa que me faz bem. Então, desde novo, assim, eu lembro que eu sempre gostei de conversar com pessoas. Gostava de conversar com as mulheres que trabalhavam lá em casa, saber como que estava a vida delas, como poder ajudar elas. E isso é muito engraçado, assim, porque desde muito novo eu sempre me preocupei, assim, um pouco com as questões Uhum. das pessoas, assim, para além daquilo ali, entende? E só que na época, de todas as minhas limitações, tudo, eu também não tinha um estudo lógico, uma ferramenta poderosa, como ver depois a terapia sistêmica, então, enfim, mas eu sempre tive esse feeling de querer ajudar as pessoas. Então, assim, eu não acredito que foi algo que temporal, isso aí veio depois de tal idade, não. Eu acredito que eu nasci com isso e à medida que eu fui evoluindo assim como Uhum. pessoa, isso foi sendo potencializado e tratado inclusive dentro de mim. Mas já era uma coisa que eu já carrego de berço e isso é um padrão que eu amo carregar da minha família por parte de mãe. Tinha até uma pergunta que estava aqui, ela estava mais para frente, mas eu vou aproveitar e encaixar nesse contexto, né? Você falou de família, de padrões Uhum, e que isso vem com você, né? uhum, Você acredita que esse papel de você se autoconhecer, o autoconhecimento, né? A evolução, a própria, vamos falar assim, terapia, você acha que isso é um papel importante para a família? É importante uma família buscar isso? claro, eu acho, não, eu tenho certeza também que isso é muito importante, porque hoje as pessoas, Cadu, elas não sabem o lugar delas. Uhum, E assim, a gente não tá falando de uma minoria, a gente tá falando de uma maioria. Porque a gente vive uma pressão tão grande dentro do próprio sistema, sabe? É o que eu estava conversando com você uns tempos atrás. Por eu começar a ficar um pouco melhor sucedido, assim, ganhando um pouco mais, o uhum. sistema te obriga, às vezes, a você mostrar mais para as pessoas que estão ali te vendo. Então, às vezes você vai comprar um celular melhor, às vezes você vai comprar um carro melhor sem necessidade, às vezes você vai querer mudar para um lugar melhor, mas é uma necessidade mais vinculada a você mostrar do que a você ser, entende? E aí esse sistema, ele vai alienando as pessoas. Uhum. E alienando, mas essa alienação não acontece só fora, ela começa de dentro de casa. Ela começa às vezes quando a mãe, ela coloca o filho como amigo dela, ela começa quando o pai Isso é importante olha demais. para a mulher como mãe dele. Então, o marido olha para a mulher como mãe. Então, essa alienação começa todo nesse conjunto, quando os filhos eles têm medo de ir para a vida deles, sair de casa, seguir a vida em lealdade ao pai e à mãe, porque eles acham que se eles fizerem isso, eles vão estar desonrando o pai, desonrando a mãe. E isso a gente vê muito. Pais que às vezes colocam um peso nos filhos gigante de comprometimento e às vezes chega a jogar na cara, olha, eu dei minha vida por você, eu parei a minha vida toda, então uma cobrança excessiva sobre o filho se sente culpado, ele tem que corresponder a essa expectativa do pai e da mãe. Isso é real mesmo. A mãe que às vezes olha para o esposo como um outro filho dela. Então, a gente pega, eu tô citando vários aqui para você entender que, assim, dentro de uma família existe várias possibilidades, que a gente não tá falando de possibilidades remotas, a gente tá falando de coisas que acontecem. Então, assim, coisas que eu vejo diariamente nos atendimentos. Então, assim, eu mesmo já passei por isso, já contei para vocês, essa questão com mãe, tudo tal. Então, assim, a família dentro do núcleo familiar, sim, tem que buscar terapia, tem que buscar conhecimento, não de forma conjunta, Uhum. porque apesar da família ser todo mundo do mesmo núcleo ali, mas ambos têm o seu contexto, cada um tem a sua forma de ver a vida. Então, assim, mas cada componente, sim, tem que buscar ter esse conhecimento. E eu falo que não necessariamente terapia sistêmica, não, tá, gente? Eu não tô fazendo mexão aqui pra mim, não.
Mas tem muitos tratamentos bons, de psicologia, de outras linhas terapêuticas, inclusive, que ajudam. Mas o ganho de consciência para dentro do núcleo da família, ele é fundamental para você não repetir o que você viu seus pais fazendo agora na sua família e nem ao mesmo tempo imputar, potencializar que os filhos repitam o que Quebrar vocês estão padrões, né? fazendo. Exatamente. Olha só, eu tenho algumas experiências, né? Sou casado, tenho uma filha, né? E eu acho que isso é fantástico. E uma das coisas que me fez buscar muito esse nível de autoconhecimento foi por causa da minha família. Quando você olha que você pode evoluir, que você pode se transformar, que você pode melhorar, você inevitavelmente vai melhorar para você e você vai melhorar para a sociedade. Isso não quer dizer que você é perfeito. Você vai Uhum, continuar com as suas uhum. falhas, porque aqui não tem nenhum visqueiro-bim. Sim, Mas a grande questão é a seguinte, é que as pessoas, elas não ficam perfeitas, concorda, sim, Aquilo? perfeito. Mas elas se melhoram. Sim, E perfeito. aí, quando você se melhora, você começa a ter o ganho de consciência. E quando você erra, muitas vezes, e aí é uma coisa minha, não estou Uhum. chamando para mim, não, é só. Estou contando, né? Algo Sim, que sim, melhorou sim. bastante para mim é que o quê? Que literalmente você acaba tendo um ganho de consciência de opa, eu errei. Sim, Então você não precisa passar por aquele processo todo que anteriormente você deixaria sim, ou em silêncio, sim. ou oculto, ou se não iria lá mais tarde tentar agradar de uma outra forma. Aham, Não, você corrige a trajetória, exatamente. né? Ah, tá, mas daí para não virar aquela pessoa que sempre fica pedindo desculpa, que o Aham, objetivo não é esse. sim, O perfeito, objetivo é você se melhorar até o ponto que você não precisa mais passar por perfeito. aquilo. Você vence uma Sim, etapa, né? sim. Contando dessa forma, eu falo porque a gente já Uhum, conversou muito uhum, sobre uhum. isso. A gente conversa pouco, inclusive, É. né? Então, assim, como que você vê que o ganho de consciência faz através, por exemplo, uma pessoa que tem uma crítica construtiva muito alta, né? Eu era uma pessoa que tinha uma Uhum, crítica construtiva que, na uhum, verdade, não é legal. A uhum, gente acaba aprendendo isso, né? Mas uma autocrítica construtiva, não uhum, falando dos outros, mas com você uhum. mesmo. Você tem, assim, aquela pessoa que, pô, tem um preconceito ou tem algo já formado sobre terapia, o que você acha que ela poderia ler ou buscar para pelo menos quebrar um pouco esse Sim, paradigma para se abrir? sim. Só antes de te responder essa pergunta, uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante dessa questão familiar, que ficou aqui na minha mente também latejando para falar, é o seguinte: existe casos também dentro da família, exemplo, que a gente tem pai e mãe que quebraram Uhum. financeiramente. E o filho, em lealdade a esse pai e essa mãe, quando ele vai para a vida adulta, ele sente que ele tem que quebrar. E ele automaticamente, gente, eu já vi isso muito acontecendo, ele quebra financeiramente. Caramba. Porque isso é para ele, e para ele tá tudo bem, assim, por mais que, obviamente, né, quebrar financeiramente não é uma coisa confortável, mas ele tá sendo leal à família dele, isso é subconsciente. Então, assim, filhos que não prosperam porque os pais não foram prósperos. Uhum. Então, ele tem que ser leal ao pai e à mãe. Filhos que às vezes não conseguem ter um casamento sadio porque viu os pais não tendo um casamento sadio e eles carregam essa lealdade dentro do subconsciente e essas informações elas vão toda para o campo ali de relacional Ela acaba dele e externando, né? acaba externando para gerar exatamente essas situações. Então, por isso que só pontuando que terminando aquele ponto da Uhum. família, por isso que dentro da família a gente tem muita coisa para se olhar. Um livro que eu acho que a gente pode começar a ler, cara. Eu eu acho que a galera vai ficar meio bolada quando eu falar isso, porque às vezes vão esperar uma literatura e tal, mas a Bíblia. A Bíblia, cara, inclusive toda a minha terapia eu me baseio muito na Bíblia. Eu tô estudando a Bíblia Legal. nesse tempo, um pouco mais minuciosamente agora, mas a Bíblia você encontra tudo isso, cara. Você pode ser um pouquinho mais específico quando você diz sobre a Bíblia. Eu diria para você ler a carta de Paulo aos Romanos e a Efésios, que fala muito sobre isso. Paulo, para mim, foi um dos psicanalistas ali da Bíblia ali, e assim, você vai ver muita coisa ali de crença, de lugar. Então, assim, a Bíblia para mim ela é a base disso tudo, assim. E eu gosto sempre, assim, meus clientes sabem.
Obviamente eu faço isso com muito respeito a cada um, respeitando às vezes a religião, se acredita ou não acredita, mas eu sempre linko a Bíblia com a terapia sistêmica, com o PNL, com aquilo que eu estou fazendo hoje, porque eu já vejo nela assim toda essa ferramenta. E ela, assim como ensina a gente a como comer, não sei se você sabe, a Bíblia te ensina como comer, como se vestir, como se comportar em festa, como investir seu dinheiro. A Bíblia também ensina como você deve pensar. É. Pegando esse gancho, né, eu acho que a Bíblia ele é um fator primordial. E eu acredito que a maioria das pessoas já deve saber, e se você não sabe disso, não se sintam excluído, mas a Bíblia tem uma versão que você pode colocar ela lá para ela ler automaticamente, ou seja, Sim. você escuta a Bíblia. E se você for das antigas, você pode colocar o Cid Moreira Moreira, lá para sua voz é escutar, linda. ou pode ver isso no Spotify, no Deezer ou algum outros. Então, assim, é importante que você busque na palavra, por quê? Porque você vai ver fundamentação, Sim, né? perfeito. Então, para todo projeto, eu me lembro dos TCCs que eu fiz de graduação, de pós, você tem um projeto que você vai fazer, né? Um Uhum, trabalho de uhum. conclusão de curso. E aí nisso você tem uma base, uma fundamentação da tua teoria e das coisas que você acredita e que tem um autor que você segue ele, ou alguns autores, né? E quando você vai para a Bíblia, você tem algumas pessoas que vivenciaram histórias. E aí dessas histórias elas passam a narrativa delas Uhum. e no final você vai ver que tem um autor master, né? Tem um cara lá que é o cara. E ele é Deus, óbvio. Sim, sim, Que se apresenta em dois outros aspectos que é Jesus e o Espírito Santo. sim. Mas quando você olha para a Bíblia, você começa a ter fundamentação para que você faça melhores escolhas. Perfeito. E aí eu estava estudando o livro de Esther. Falei, cara, vou dar uma olhada no livro de Esther. E numa das coisas que eu tinha, tipo, não que tinha esquecido, mas eu, numa das linguagens que eu pegava, ele não falava do rei Xerxes. Ataxerxes. É, filme Os 300, Enfim, beleza? É aquele enfim, cara é o lá. rei. É o rei. Aí assim, olha só, você pega lá um posicionamento em que uma pessoa precisou ter estruturação e equilíbrio Uhum, emocional, uhum. precisou compreender toda fazer uma síntese daquilo para depois vir fazendo Sim, sim. aplicabilidades do estudo que ela fez anterior das escrituras. Então vamos lá, quando a gente pega isso e o autoconhecimento dela, né, a evolução teve que ser impressionante. Uma mulher fazendo aquilo Sim, naquela sim, época foi sim, sim, fantástico, né? Auxiliada pelo seu tio. sim. Mas o mais importante que eu vi é como ela cresceu como pessoa. Da, teoricamente, menina, Uhum. que foi para se apresentar e ser uma das escolhidas, que no Sim, final, sim. sabiamente, ela foi, até a mulher que ela se torna a rainha, quase uma Margaret Thatcher, né? Uhum. Uma mão de ferro mesmo, ao ponto de falar assim, cara, essa mulher foi incrível na história e no Sim. contexto. Você acha que esse tipo de evolução hoje em dia a gente consegue acelerar com toda essa metodologia que você estava falando? Você acha que dá para ir rápido? Fica acessível só para as Esther da vida ou para qualquer pessoa? Eu vou pegar um insight que eu tive aqui agora quando você estava Vamos. falando sobre isso. É, da Esther. Porque hoje uma das maiores dores, se não a maior dor da humanidade, é saber o seu propósito e sua vocação. Então as pessoas Sim, estão o tempo todo procurando o seu propósito e sua vocação. A rainha Esther, ela veio de um contexto e ela virou rainha, né? sim, Mas nesse contexto que ela vira rainha, ela entra em crise porque vê o povo dela ali sofrendo, coisas tal. Quando a rainha Esther soube o seu propósito, quando ela foi lembrada do lugar dela, nossa, isso é quando o forte tio demais. dela chega e fala: Olha, quem sabe não foi por isso aí que Deus te colocou aí, aonde você está. Então, às vezes, para vocês lembrar do seu propósito, a gente está falando de uma coisa que vai acelerar muito você se você entender isso. Para você lembrar o seu propósito, a sua vocação, lembra primeiro da onde você veio. Olha para o lugar que você veio e olhe para aquilo com amor, não com desprezo, não com rejeição, não com dor. Quando você consegue olhar para o lugar da onde você veio, automaticamente o propósito vem, o propósito flui, a vocação vem, e aí a gente vê isso.
Ah, Clã, mas eu tenho dificuldade de olhar para o lugar que eu vim, para onde eu vim, porque quando eu olho, toda vez que eu olho lá para trás, aí eu já vejo a dor, já vejo a traição, já vejo o abuso, o abandono, a rejeição, e eu não consigo ter acesso. E aí sim é quando a gente fala, procure ajuda. E aí não necessariamente comigo, não necessariamente na terapia sistêmica, mas procure ajuda, Sim. porque a gente não se resolve sozinho. Pessoas curam pessoas, Deus usa a gente para curar a gente. Então, assim, às vezes vai ser um momento que você vai ter que buscar um tratamento para ver o que está acontecendo no seu subconsciente ali e Uhum. acelerar esse processo. Mas, assim, eu falo que o fator mais, assim, acelerador disso, que a gente, quando a gente fala de evolução, de consciência, é uma dor gigante, gritante, latente, todo mundo é saber o propósito, a vocação. Então, as pessoas precisam saber o que elas precisam fazer. Só que você não vai descobrir o que você precisa saber. Aliás, você não vai descobrir o que você precisa fazer sem antes saber da onde você veio, sem antes saber o lugar que você deve estar. Só quando você sabe o lugar que você deve estar e você vai descobrir o que você tem que fazer. Nossa, isso é, sei lá, é de explodir a mente. Eu não sei como que você tá vendo isso daí. Mas para mim, eu gosto muito desse tema e eu acho que isso é incrível. Por quê? Porque o número de ações que você tiver vão fazer que você ou repita as mesmas coisas para ter os mesmos Sim, resultados, ou em cada ação você vai aplicando novas temáticas e novos conhecimentos. sim, Mas para você ter novos conhecimentos, de duas uma, ou você vai ter que sempre estar em estudo, que não é uma coisa que todo mundo consegue fazer, ou você vai ter que buscar a ajuda de alguém, porque caminhar em conjunto é melhor do que caminhar sozinho. exatamente. E às vezes esse caminhar sozinho, né? Eu não sei nem qual é o mês lá que fala sobre depressão e tal, porque tem, cada Sim, mês é sim, alguma sim, coisa sim. no ano, né, que se fala, mas que eu acho que é outubro amarelo, sei lá, enfim, eu não lembro, Acho que mas é alguma coisa que eu sei que a cor é uhum, uhum. amarela. Amarelo. Então, assim, olha só, o ganho de consciência, nesse caso, e eu vejo como você realçar os seus melhores pontos e redescobrir quem você é. Porque à medida que você se redescobre em quem você é, você volta lá na tua origem para buscar aquilo que Deus já tinha colocado no teu coração. Exatamente. Aquela Exatamente. pessoa que às vezes é torrona e que na Uhum. verdade era um amor de pessoa e que passou por alguma circunstância ou situação que acabou ficando daquele jeito. Ou uma pessoa que era extremamente proativa, corajosa, falava, acabou ficando omissa, calada, retraída. Sim. Ou se não, uma pessoa que era musicista, que era músico, música, e acabou deixando de tocar, deixando de cumprir com aquilo que fazia, porque alguém normalmente veio dar uma crítica construtiva ou veio dar uma palavra. Então, a primeira coisa que assim que eu vejo é que quando você ganha consciência, eu acho que eu posso até fazer um trocadilho, a consciência te ganha. Sim. Por quê? Perfeito. Porque você acaba sendo dono de si Sim. próprio. Sim. Você acaba almejando e vendo. E eu acredito que você tocou num ponto, né? Eu literalmente passo a bola para você falar disso, que eu acho que é muito importante, é você ver o quão grande os seus pais são Sim. para que você possa evoluir. Sim. E Sim. eu, pelo que eu lembro de várias vezes que a gente falou, a grandeza dos pais não estão nas conquistas que eles tiveram. E às vezes as pessoas invertem a Sim. bola, Sim. né? Sim. É perfeito você ter falado isso. É, quando eu tenho dificuldade de olhar para minha origem, é porque de alguma forma eu tô vendo aquilo ali como fraco, como instável, como duvidoso. E aí, quem a gente está olhando para essa origem? Ou o nosso pai, ou a nossa mãe, ou os dois juntos. E aí, mas por que que a gente olha dessa forma, Áquila? Porque de alguma forma, quando eu vejo isso neles, eu tô vendo a rejeição, tô vendo o meu pai chegando alcoólatra dentro de casa, batendo na minha mãe, tô vendo minha mãe muito submissa, meu pai fazendo tudo e aceitando aquele relacionamento abusivo, tô vendo às vezes minha mãe saindo de casa e encontrando com outro homem, enfim, são várias coisas que você vai vendo. E aí, o que você acabou, tava falando agora mesmo, é o que a gente falou no início. É você ter um polo positivo, a versão idealizada com a versão atual. A versão atual, ela não é nada
além daquilo que você viu lá na sua infância e você ainda continua replicando sem perceber que você está replicando. Então, assim, aquilo que você viu no seu pai ou que você viu na sua mãe que ficou tão evidente que ao ponto que eles se tornaram aquilo, você se torna isso também. Então, assim, é, como que é a forma de ver o pai? Qual é a forma de ver a mãe? A forma de que você deve ver seu pai, a forma que você deve ver sua mãe é ver eles como grande. Ah, é. Você não, você não conhece a história, então. Vou te contar a minha história, que aí você vai me falar se dá pra ver minha mãe ou meu pai como grande. Quando você diz isso, ou carrega essa resistência dentro de você, só de quando eu falar isso, ó, olha seu pai grande, olha sua mãe grande. Se vem uma resistência a você, você tem que pensar ó, o que que tá vindo. Ou às vezes não vai ficar tão claro assim, a gente vai ter que aplicar técnicas para isso. Mas de qualquer forma, se vem alguma resistência de ver o pai e ver a mãe grande, é porque existe um julgamento em relação ao contexto deles. E aí, se existe um julgamento em relação ao contexto do pai e da mãe, automaticamente você já vê eles menor e você maior. Porque quem julga, quando eu julgo você ou você me julga, eu tô te vendo ó, por baixo, né? Você baixo e eu alto, enfim. Então, assim, e aí eu tô descaracterizando toda a vida que meu pai e minha mãe me deram. Eu tô dizendo que a vida que eles me deram estão abaixo do padrão, do jeito que eles me trataram. Então, assim, sendo que na verdade, voltando para a Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo. Então, assim, a vida que você recebeu do seu pai, que só o seu pai pôde te dar, e a sua mãe, ainda que eles tenham te abandonado, ainda que eles tenham rejeitado você, ainda que eles, enfim, ainda que eles tiveram jogado você na lata de lixo e você foi achado por outra pessoa. Só o fato deles ter te dado essa vida, você já deve olhar eles grande. Ah, Cláudio, você fala assim porque você não passou por aquilo que eu passei. É, Talvez não. até eu ia comentar, mas e aí, Aquila? Também é a mesma coisa naquele pai ou naquela mãe que era agressivo? Também é a mesma coisa naquele pai que traía a mãe ou na mãe que Sim. traía o pai? Também é a mesma coisa naquele pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Uhum. Ou na mãe que, tipo, dava o migué, que era boa mãe, ficava falando na sociedade, mas dentro de casa era ruim? Sim, Como que funciona isso? É sim, para todo mundo? E a sim, outra coisa, onde que tá a honra nisso? sim, Porque tem uma galera que confunde a sim, honra com sim, umas outras sim. coisas, né? E aí, aonde que tá isso? Aí eu volto pra Bíblia novamente. A Bíblia fala pra você honrar o teu pai e tua mãe, independente. A Bíblia não fala honra teu pai e tua mãe se eles não te jogarem na lata de lixo. A Bíblia não fala honra teu pai e tua mãe se eles ficarem e te derem tudo que você quer. A Bíblia manda honrar. É um princípio. E honrar não tem a ver com, pegando já o gancho dessa pergunta, com eu fazer. Eu tenho que fazer. Nossa, eu vou fazer então. Honrar minha mãe, honrar meu pai, eu vou sair fazendo tudo pra eles então. Eu vou deixar de viver a minha vida pra ver a vida deles. Eu vou deixar de me casar pra cuidar deles. Eu vou deixar de seguir a profissão que eu quero pra seguir a profissão que meu pai tá falando que eu preciso fazer, porque eu quero honrar meu pai. Você não tá honrando seu pai. Você tá querendo pagar pela sua vida. Nossa, E isso é aí, pesado, hein? pagar pela sua vida vai te trazer um peso gigante para você, porque a sua vida não tem valor e automaticamente você nunca vai estar conectado com o seu lugar mesmo. E aí a gente está falando de um problema assim muito grave que muitas pessoas vivem isso. Então, qual é a forma certa, Acla, de honrar pai e mãe? É dar o lugar certo. Quando eu vou na sua casa e você quer me honrar, você não precisa necessariamente sair pegar a sua carteira e me dar todos os seus cartões, dinheiro, essa coisa. Você simplesmente fala assim, ah, Cláudio, esse lugar aqui é seu. E aí eu chego lá naquele lugar e sento, e aquele é meu lugar. Então, E tem honrar, o desfrute sim, daquele e tem um momento, desfrute né? daquele momento. Então, honrar não é sobre você ter que retribuir, não, honrar é eu dou lugar. Uhum. Eu dou lugar agora para esse pai e para essa mãe dentro de mim. Ah, mas eu não consigo dar lugar por essas questões que eu vi e tal. Aí, novamente, a gente volta para o papel de julgar o contexto deles, que a gente não sabe como que foi também, só que a gente julga o contexto. Só que tudo que a gente foca, expande. Então, você julga o contexto, você foca naquilo que você viu no seu pai e na sua mãe, automaticamente você atrai relações do mesmo tipo ou cria ambientes que você vive exatamente a mesma coisa. Ah, Clã, mas comigo não, porque eu sou um sucesso financeiro. Meu pai era pobre, meu pai continua pobre, minha mãe continua pobre e eu tô na cidade, evoluí tal, e tudo.
Só que eu ainda julgo eles. Eu olho pra lá, pra eles, eu olho pra eles como menor mesmo. Eu acho que meu pai é um descabeçado, que é um cara que deixou de perder, aliás, perdeu muita oportunidade da vida, mas eu tenho um sucesso financeiro enorme. Ok. Só que a prosperidade que a gente tá falando não é só financeira. Porque tem muita gente que tem muita prosperidade financeira, mas dentro tá, Morto tá quase, né? morto, tá morto. Então, assim, A pessoa é vazia. e aí, isso aí já mostra como que você vê a vida, vê a sua vida. Você vê a sua vida por aquilo que você ganha e não por aquilo que você é. É. Se você olha a sua vida como um sucesso por conta da quantidade de dinheiro que você ganha no final do mês, você tá ferrado, porque você tá olhando a sua vida por aquilo que você ganha e não por aquilo que você é. E isso é doentio. Então, mas por que que eu olho isso? Porque eu olhei a minha essência, eu olhei a minha origem, eu olhei todos aqueles como fracos, pessoas fracas. E eu tive que mostrar para a sociedade um homem forte, uma mulher forte, uma pessoa que superou na vida, só que fazendo e não sendo. Olha isso. Ser, fazer e ter, né? Eu acredito aí que você que está do outro lado deve estar se pensando assim, cara, beleza. Legal o que estão me falando, bacana. Eu já fui no céu e voltei, tô com um monte de dúvida agora. Lembra que pode escrever ali no comentário, seja no YouTube, no Instagram. A gente já tá no TikTok? Ainda não, mas vai A chegar. gente vai estar lá também. Então, assim, ó, nas mídias você tem a liberdade de perguntar, tá? É, Agora, vamos para a prática, uma coisa prática, né? Uma das coisas que eu vejo que as pessoas elas chegam com feridas. E aí, com essas feridas abertas e expostas, elas querem entregar tudo para todos. A primeira pessoa que deu atenção, ela chega e quer derramar e abrir o coração dela para essa pessoa. Você acha que a pessoa ter um autoconhecimento, se desenvolver, esse ganho da consciência, faz com que ela não seja tão inocente ao ponto de chegar e entregar tudo dela para alguém e se ferir mais uma vez? Sim. É porque quando a gente vê uma pessoa que tá tão ferida e ela quer entregar tudo pra alguém, a gente tá falando de uma pessoa que não tem alto valor. E aí, isso também é Isso uma aí. dor que é uma das dores primárias que a gente chama dentro da terapia. Então, se eu quero entregar tudo, quando eu vejo alguém, o primeiro que eu vejo, eu já entrego Uhum. tudo, já falo tudo, já conto tudo, é porque automaticamente eu não consigo ver valor em mim. E aí, por não conseguir ver valor em mim, eu sempre me acho menor, desfavorecido ou desfavorecida, ao ponto de ter que ficar falando ou lamuriando minha história, minha vida. Então, assim, por que, Aquila, valor? Por que você trouxe essa palavra valor? Porque valor, quando eu vejo valor em mim, eu vejo valor na minha história, eu vejo valor em cada processo que eu passei ao longo da vida, nem tudo eu entendo que eu preciso compartilhar, eu tenho que compartilhar a princípio, ou já lançar esse monte de informação nas pessoas. Porque às vezes é uma tentativa, às vezes de eu querer pena, atenção das pessoas, o olhar das pessoas. Pode Então, ser interpretado até como é vitimista, um alguma coisa. vitimismo, que é até algo muito grave, inclusive. Então, assim, se eu tenho essa necessidade de sempre me expor para todo mundo, sempre falar de mim ao mundo, cara, tem algo muito errado comigo. Tem algo muito errado comigo e, assim, eu preciso de fato buscar ajuda, mas da forma certa. E preciso, obviamente, estar aberto a isso, né? Então, Vamos lá, buscar a ajuda da hora certa. Beleza. A pessoa, ela levou uma vida para estar com todos os problemas. Agora, eu vou fazer uma pergunta que é direcionada para terapia, né? Em uma sessão dá para resolver tudo? não. Jesus não deu, aliás, Deus não criou a terra em um dia, né? Então não dá para fazer tudo em um dia. Em um final de semana? Também não. Mas dá para começar. Dá para começar. Em uma sessão a gente consegue ver muita coisa, principalmente na primeira sessão, assim, a gente consegue, é, eu não vou falar, não vou ficar falando disso para não ficar parecendo mexão, mas numa forma que eu trabalho dentro de um método aí, na primeira sessão eu consigo ver a raiz. Só que essa raiz, às vezes, ela já consigo apontar onde está a raiz, mas ainda não está tão claro para Uhum. mim. Então, aí precisa vir a segunda, a terceira, a quarta.
para eu começar a ver as ramificações dessa raiz. Então, assim, mas hoje existe uma necessidade humana do imediatismo, né? Que ninguém quer perder tempo com nada. Só que olha como a gente é incoerente. A gente não quer perder tempo com nada. Então, pensa que hoje eu e você não quer perder tempo com nada. Não quer perder tempo fazendo uma terapia, não quer perder tempo fazendo, às vezes, buscando um autoconhecimento para sua vida, um ganho de consciência, mas quer perder tempo no celular mostrando o que você faz para os outros. Isso aí você não tem problema nenhum de perder tempo. E aí, por você não ter problema nenhum de perder tempo fazendo isso, você continua doente, porque você não quer se dar atenção, você não se ama, você quer primeiro se provar para os outros. E é por isso que hoje no Brasil a gente tem os maiores números de ansiedades, justamente porque as pessoas do Brasil elas usam mais as redes sociais para ficar se mostrando, para ficar se divulgando, porque é uma necessidade de mostrar o que eu faço, o que eu tenho, ou de me autoafirmar, mas quando a questão é eu preciso parar para olhar, para investigar, eu não quero, porque as pessoas que estão me vendo no Instagram, na rede social, elas não sabem o que está acontecendo comigo aqui. Uhum. Isso aqui elas não conseguem ver. O que elas conseguem ver É a capa, é né? a roupa que eu estou usando, se ela é de marca, o celular, o carro que eu tenho, é isso eu consigo ver. Então, novamente falando, isso é uma questão de alto valor. Cara, você acha que nesse caso, vamos lá, hoje a gente tem um número de pessoas elevado com depressão, Uhum, ansiedade, diagnósticos dos mais diferentes uhum. possíveis, né? E falando assim dessa característica de pessoa que acaba tendo que se descobrir ao ponto de evoluir. Vamos tratar isso como humanidade. Uhum. Você acha que a busca pela consciência, pelo autoconhecimento, pode ajudar não a salvar a humanidade, que a gente fala de salvar de salvação, Sim. mas assim a trazer um melhor equilíbrio e qualidade? E isso, você acredita que esse tipo de ganho, esse tipo de descoberta, ele faz com que as pessoas possam melhorar a sociedade como um todo? Claro. Eu acredito que quando a gente busca o ganho de consciência, por a gente saber o nosso lugar, volta para o lugar certo. E aí eu volto para o lugar certo, eu volto para a minha função certa. E Uhum. com a minha função certa, eu vou servir a minha comunidade da forma certa. Então, assim, eu também tenho as minhas crises. Ah, o Aquila é perfeito. Nossa, o Aquila tá Não falando tão tem, bonito não tem. hoje. Tá, tô gostando de ver. Não, eu tenho minhas limitações. Uma coisa que eu sempre falo em todas as sessões é: somos limitados, todos nós. E para mim, o ser humano perfeito não é o ser humano que não erra. O ser humano perfeito é o que reconhece as suas limitações, reconhece seus erros, mas ele busca evolução. Isso para mim que é ser humano perfeito. Então, assim, hoje na humanidade, respondendo a sua pergunta, a gente precisa saber o nosso lugar. Então, quando eu sei o meu lugar, quando eu sei aonde eu tenho que estar, automaticamente eu sei o que eu tenho que fazer. Então, por que que criamos o Conexão de Fora? Por que que agora eu estou terapeuta? Porque eu sei o que eu preciso fazer para esse momento. Eu não estou falando que o Conexão de Fora vai ser o resto da vida isso aí. Eu não estou falando que eu vou ser o resto da vida terapeuta. Mas uma coisa eu sei, por estar no meu lugar, voltar para o meu lugar, eu sei que uma das minhas funções é servir pessoas, ajudando elas a se descobrirem, a desenvolver o seu potencial máximo. Então, assim, seja fazendo terapia, seja fazendo um movimento, seja liderando algum movimento dentro de igreja, eu vou estar sempre fazendo isso, enquanto eu estiver nesse lugar. Quando eu sair desse lugar, aí pode ser que eu me perca, às vezes tentando ser um cirurgião plástico ou um consultor financeiro, que não tem nada a ver comigo. Então, assim, é o que está acontecendo hoje. Então, assim, para a gente tirar esse colapso que a gente tem vivido hoje social, é principalmente o ganho de consciência, ele entra como? Ajudando cada um a voltar para o seu lugar, descobrindo o que elas podem fazer agora nesse lugar para servir não somente a elas, mas também a comunidade delas. Olha isso. Até tinha uma pergunta aqui, né, que era o que que você acredita, né, que tem um papel importante, né, e você voltar a ter esse ganho. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que você acabou de falar. No ganho de consciência, a pessoa ela tem o melhor e o pior, tá ok?
E aí nisso ela fica entre o que ela é hoje e o que ela acha que ela é. Uhum. E aí eu acho que tem um terceiro ponto, é o que ela é de fato, Sim, aham, né? sim. Então, quando ela vem para esse conflito de ideias, qual você acha que é a forma que vai fazer com que ela evolua mais rápido? Você acha que isso tem a ver com a terapia ou faz parte ela estar dentro de um contexto social? E a minha pergunta, eu vou desenhar até um Sim, sim. pouco, se me permite, é porque hoje a gente tem dentro do Conexão, o Conexão de Fora como um movimento, Uhum, nós temos o Box, que é um encontro de homens, uhum, nós temos o Brave, que é um encontro de mulheres, uhum. nós temos o Ponto de Conexão, que é uma reunião que acontece normalmente uma vez por mês, né? Sim, Nós temos o Acampa, sim, que é um encontro que acontece aí, vamos falar, a cada trimestre ou quadrimestre, sim, dependendo. sim, Ou seja, nós temos também o Plataforma, que é o encontro de empresários e sim, empresárias, empreendedores. Nós estamos vendo um contexto social como um todo. sim, Importante, não é a igreja, tá? sim. É, o que eu vejo é que, na minha opinião, e eu gostaria de saber a tua, Uhum, a pessoa, quando ela faz terapia, ela precisa ter não um ecossistema, mas ela precisa estar integrada ou interagindo em algum lugar. sim, sim. Nós começamos até a conversar um pouco sobre isso esses dias. Mas a minha pergunta é: o quão importante é Uhum, para que essa pessoa venha a entender entre quem ela foi, quem ela é e uhum, quem de fato ela uhum, tem que ser, uhum, e qual a importância desses três, ela saber daí de fato o que ela vai se tornar, e no grupo que ela vai estar social. Porque senão ela vai acabar ficando perdida uhum, ou uhum. avulsa, Sim, sem que as pessoas não estejam fazendo a sim, mesma coisa sim, que ela, se sim, reciclando, sim, sim, né? sim. Não, acabei, né, Entendi. sendo prolixo Não, aí, mas mas eu você entendi o que você entendeu a quis dizer. pergunta? Aham. Dentro da terapia, a gente acredita que a gente é fruto do contexto. Então, assim, tudo que aconteceu comigo lá atrás, de crenças, de limitações, ele teve um contexto para acontecer. E o contexto a gente está falando de pessoas, não é só o contexto, às vezes, físico. Então, assim, ainda hoje, na fase adulta, a gente continua sendo fruto do contexto. Mas as informações, os padrões que a gente trouxe lá atrás e ainda reafirmam hoje na nossa vida, quando às vezes a gente não busca um tratamento, a gente tem dificuldade para acessar novos ambientes, porque a gente está inseridos a vários contextos, padrões. Então, isso de alguma forma não nos permite ter acesso a novo contexto. Quando eu acesso um novo contexto, quando eu acesso um novo ambiente, quando eu acesso, eh, vamos dizer, uma nova plataforma, de pessoas ali, eu automaticamente me permito ser moldado por isso. E aí, essa permissão, ela pode acontecer como não pode acontecer. Eu não vou conseguir ficar ali por muito tempo, eu vou me sentir um peixe fora d'água, ou eu vou começar a criticar que muita gente faz isso. Enfim, vai ter alguma coisa que vai te levar a, às vezes, sair. Mas de certa forma, eu acredito que a gente é fruto do contexto, sim. E o ambiente tem influência, sim. Quando você falou a questão da versão, minha versão ruim, minha versão boa, minha versão desejada, aquela coisa toda, quem eu quero ser, Uhum. é o que a gente falou no início. Percebe que isso está tudo dentro de você. Então não adianta eu hoje, por mais que eu esteja num contexto de pessoas boas, eu querer excluir aquela versão ruim minha. Porque se eu fizer força para excluir aquilo, aquilo vai voltar com mais força para mim. O que eu foco vai expandir. Então, assim, tem coisas em você, tem coisas em mim que às vezes você tentou tirar, né? Tentou, isso aqui eu não gosto de mim, eu vou fazer força para parar com isso, tal, pau. E quando você tentou tirar isso de dentro de você, esse vício ou esse comportamento, você às vezes pode ter conseguido parar por um tempo, mas depois voltou. E ainda volta com mais força. Mas por que isso, Akla? Porque você precisa saber a raiz, né? Aí falando do ganho de consciência, a raiz, o que que te motiva a fazer aquilo ali. Enquanto você só simplesmente lutar com o hábito ou lutar com uma versão que você não goste sua, isso vai voltar a qualquer momento e vai ficar essa luta constante de vida. Mas uma coisa que é fundamental a pessoa entender, Cadu, a gente não tem que excluir nada da gente.
eu sou grande, você é grande, o Cadu é grande, cabe isso tudo dentro da É gente. isso aí. Então, assim, cabe tudo, cabe a minha parte ruim, cabe a minha parte boa, cabe a versão atual, cabe a versão desejada. O que eu preciso saber é para onde eu preciso focar. Mas eu só vou ter clareza de para onde eu preciso focar quando eu tiver consciência. Eu lembro que uma vez, Cadu, eu tava num culto, inclusive lá na Missão Praia da Costa, e teve um cara que falou sobre alimentos industriais, assim, como que faz mal pra gente e tal, e não sei o que, a gente sempre ouve e tal. Mas quando o cara chegou na parte do refrigerante, o cara, ele pegou a raiz do processo da produção do refrigerante. Gente, se você gosta de beber refrigerante, tá de boa, tá? Mas ele pegou o processo, como o refrigerante é produzido, tudo, aonde que ele atinge no corpo, o que causa, o que que faz com os hormônios, o que que faz a longo prazo e tal. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu nunca mais vou tomar refrigerante na minha vida. Ah, que você parou de tomar 100%? Não, mas na verdade parei de certa forma, porque muito raro eu tomo refrigerante, muito raro mesmo. Mas de certa forma aquilo parou de ser um hábito. Mas por que parou de ser um hábito? Não foi porque eu ouvi de alguém falar que refrigerante era ruim e agora falar assim, não, eu também não vou tomar. Aí e fazer aquela luta, força para excluir e aquilo poderia voltar a qualquer momento. Não, eu ganhei consciência do que aquilo me causava e a partir daquilo que me causava, ganhar a consciência da raiz que estava aquilo, aonde estava aquilo, eu deixei o hábito. Então, assim, é sobre isso. Mas, dentro de mim ainda tem um Aquila que gosta de refrigerante, que gostava de tomar refrigerante quando comia um hambúrguer, algum lanche, tinha que ter uma coquinha do lado. Esse Aquila tá aqui ainda, ele não sumiu. Ele só perdeu força. Mas esse Aquila cabe dentro desse Aquila aqui que vocês estão vendo. Então, assim, é muito importante você saber acolher essa versão sua. A versão ruim, a versão que você não gosta, o lado que você não gosta. É muito importante, porque se você lutar contra isso, Isso é verdadeiro, não você ficar escondendo, achando que você não, eu não sou mais aquilo e tal. Não, sim, você pode sim, realmente não replicar sim, aquilo e todas as suas decisões escolha sim, não serem sim, sim, mais. Só que não se engane pensando sim, que aquilo não existe mais. sim, Não minta para você. sim, Não seja uma pessoa que fica se enganando ao ponto de achar que não, 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 fingindo. uhum, Porque o que faz as pessoas caírem é não ter esse ganho de consciência. O que faz as pessoas caírem, na minha visão, elas mentirem para elas próprias, sim, para depois mentir para os outros. uhum, E aí a pessoa vira uma. Tem uma expressão que fala que agora eu não lembro, mas aquela pessoa que conta tanto uma mentira que acaba acreditando como virando verdade, verdade, né? Então, não se engane. Não, sim. não fica achando que você é E, perfeito ou e perfeita, assim, né? e aí repara que eu falei da Bíblia como um livro que aí algumas pessoas que possam ver isso pode achar que eu tô forçando uma espiritualidade. Eu não sou tão espiritual assim, gente. Mas assim, repare que eu falei da Bíblia o tempo todo e eu vou citar mais uma vez ela. A Bíblia fala em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus falando com o povo de Israel. Deus está falando com o povo de Israel que eles perecem por falta de conhecimento. Deus está falando do povo dele. Deus não está falando de pessoas estranhas, Deus está falando de filhos deles, pessoas que estavam designadas à salvação. Deus está falando dessas pessoas que elas estão perecendo enquanto vida aqui na terra por falta de conhecimento. Então, assim, quando você não decide buscar conhecimento, buscar essa renovação diária de mente, como Paulo fala lá em Romanos, a gente tende a acreditar na nossa velha versão e deixa que ela assuma o controle. Agora, quando eu começo a buscar ganho de consciência, começo a buscar conhecimento para minha vida, eu automaticamente deixo que a versão desejada lá da minha essência, ela assuma o controle e ela começa a ter força dentro de mim. Cadu, vamos para a Estamos saideira? chegando aqui. Vamos lá. Hoje, eu acredito que você deva refletir bastante, isso pelo menos aí uma vez por semana, uma vez por mês, em quem era você e quem você é hoje. Sim, Qual é a mudança principal que você viu que valeu muito a pena você ter feito sim. o primeiro Uhum. passo e o que você acredita pelo menos um pouco da visão do que você almeja aí para esse ano em relação, eu não falo de terapia, Uhum.
mas eu falo em relação à evolução mesmo. Aquilo que você vê como mais palpável para você conquistar. Você agora é Sim, pai, sim, já tem uma sim, sim, família, né? sim, João sim, Lucas sim, lindo lá, a sim, Cissa também. Mas assim, o que que você viu, cara, valeu tanto a pena porque isso mudou minha vida. A gente uhum, sabe que Jesus transforma. sim, Só que junto com a transformação de Deus, de Jesus, vem a autotransformação, sim, aquilo sim, que eu escolho transformar. O que que você fala assim, cara, isso daqui foi a chave e mudou para mim e é o tipo de coisa que eu olho sempre. sim. É, eu já compartilhei isso com você, já compartilhei isso lá no box, Encontro de Homens da Conexão, assim, para mim, a maior, a maior bandeira de vitória que eu tive não foi o Conexão de Fora, não foi a terapia, foi a minha família. Foi constituir uma família que era uma crença que eu tinha que eu nunca ia conseguir, por bloqueios, por coisas que eu passei lá atrás, eu tinha certeza que eu não poderia chegar a ter uma família, casar com uma mulher e ter filhos. Então, assim, eu tinha certeza que isso aí não era pra mim. Então, assim, você falou Jesus e depois o conhecimento, mas eu ainda vou ser agora espiritualizado um pouco. Eu atrelo tudo a Jesus, porque ele vai iluminando o passo, né? Como diz Salmos, lâmpada Ó, para meus isso aí. pés é a tua palavra. Então, assim, ele vai iluminando, e ao ponto de que uma hora ele falou: olha, agora a gente vai ter que passar por uma terapia para curar algumas crenças suas. Que E legal. você acessar isso. Então, assim, eu vejo essa dessa forma. Então, assim, para mim, a maior conquista que eu tive foi a minha família. E foi desfrutar daquilo que eu desfruto. Eu não tenho uma vida perfeita, gente. Lá em casa não fica voando anjo e tal. A gente tem briga de vez em quando, eu e Cissa. Às vezes eu tô irritado com o João Lucas chorando. Então, assim, é como qualquer lá, tá? Não tem nada, mas assim, olhar para isso e todo esse contexto, eu vejo como uma grande vitória da minha vida. E o que eu almejo hoje, cara, eu vou te falar a real. Eu tive eu te contei isso. Eu fiz agora uma última especialização de terapia, né? Uhum. Em São Paulo. E eu vi um cara de 82 anos, né? Que eu te falei que o cara, ele se eu achava que eu linkava a Bíblia com terapia, eu, cara, não chego nem faço cócega diante do que o cara faz. E ele revelava os mistérios, algumas coisas, e com muita seriedade, sabedoria. E ao mesmo tempo, o estilo de vida dele me impressionou muito. E eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Então, não como ele, porque já tem ele. Mas assim, eu me esperei O assim, teu e estereótipo, né? As tuas características. de alguma forma, assim. E o que me inspirou muito nele, que é a minha nova conquista, é buscar mais conhecimento. Que é o que eu quero, que eu tô almejando agora, buscar mais conhecimento, mais na Bíblia. E assim, por isso que eu tô defendendo a Bíblia aqui, tô falando ela como o grande livro para o seu conhecimento. Tudo que eu falei aqui, eu te dou base bíblica, se uma hora você me perguntar em box, ou no direct, ou nos comentários. Mas eu quero me aprofundar muito na Bíblia para conhecer esses mistérios que Deus foi, foi falando ali, e às vezes as pessoas não estavam entendendo, mas precisou de às vezes desenhar, mas o povo também não entendia, não porque Deus era muito complicado, não, era porque a gente, o povo lá naquela época, queria deixar os medos, as crenças falarem mais alto. Quando você deixa seu medo, quando você deixa a sua crença, a limitação falar mais alto, você não vai entender o óbvio e o simples para sua vida, vai ficar muito tudo complicado, porque você está mais focando no medo, na crença, na limitação, do que naquilo que você pode realmente ser. Então, assim, eu vejo isso em Deus e é isso que eu quero buscar agora na Bíblia e esse conhecimento. Eu tô sendo impulsionado nesses dias a fazer isso. Top. Estamos finalizando aqui. Mais uma vez, meu nome é Cadu Carvalho. Áquila, né, nosso líder ali. Nós fazemos parte da diretoria do Conexão de Fora. Mas o mais importante de tudo, isso daqui é um movimento. E um movimento, ele acontece através da evolução das pessoas. Te convido para você estar conosco em um dos nossos encontros. Seja ele no Box, encontro de homens fantástico, incrível, que acontece todas as quintas-feiras, seja em Vitória, em Vila Velha, tá? Ou no Brave, encontro das mulheres, maravilhoso. As varoas, aquelas que realmente fazem muita diferença nas nossas vidas. Ou se você puder, vir no ponto de conexão. Nós tivemos agora aí no último final de semana, né, no passado. Foi incrível.
E, assim, é uma transformação. Se você está procurando algo para uma evolução ainda maior, para uma imersão, procure aí quando nós tivermos o próximo Acampa. Eu já sei que vai ter e a gente já sabe a data, mas o principal. E nós vemos como ser diferente, não vivendo a mesma coisa, mas entendendo que aqui é o nosso momento, esse é o nosso dia e o principal, que você pode estar junto conosco, né? E se o teu desejo é empreender, evoluir e ter um lado de feeling profissional, o Plataforma. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Chame mais pessoas, esteja conosco. Bem-vindo, bem-vinda ao Conexão de Fora. Show demais, gente. Obrigado aí por você ter ficado até o final. Espero que esse conteúdo te ajude e até Isso aí. mais. Valeu. Valeu.